Olá, vocês! Tudo bem? Meu nome é Gustavo. Então, agora meu nome é Gustavo. Então, eu tenho 9 anos. Então, gente, a primeiro, meu nome é Gustavo. Outro fala de novo, meu nome é Gustavo. Então, e agora, você quer pôr joinha, então ativa o do canal. Então, galinha, bora sim. Existem inúmeras portas espalhadas pelo mundo que não são abertas há décadas, ou até mesmo séculos. Mas por quê? Parece que hoje em dia a gente pode abrir a porta que quiser. Mas a verdade é que algumas delas foram trancadas por um motivo sério. E então, ninguém descobriu quais tesouros e mistérios elas escondem. Aqui estão 4 portas que guardam muito bem seus segredos. 1. Taj Mahal. O Taj Mahal na Índia é uma das construções mais românticas do mundo. Shah Jahan começou a construí-lo em 1631 para honrar a memória de sua terceira esposa, que ele amava muito. Eles ficaram juntos por 19 anos, mas ela morreu durante o parto do 14º filho deles. Sim, eu disse 14º. Shah Jahan ficou devastado por ter perdido o amor de sua vida e resolveu homenageá-la construindo uma tumba magnífica. Foram necessários 1000 elefantes, 20.000 homens e 20 anos para terminar a construção desse grande monumento. O design do palácio é muito peculiar. O Taj Mahal tem 4 minaretes de aproximadamente 40 metros de altura, que ficam nas extremidades de uma plataforma enorme. Pode parecer bonito, mas esse posicionamento não tinha finalidade estética. No século XVII, muitas construções arquitetônicas colapsaram sob seus próprios pesos. É por isso que o chefe de arquitetura da obra colocou as torres distantes do mausoléu. Além disso, ele as inclinou de forma que, se caíssem, as ruínas não danificariam o resto do Taj Mahal. Além de ser uma declaração de amor em forma de monumento, o Taj Mahal também é um lugar misterioso. Ele esconde diversas salas fechadas onde ninguém pode entrar. Em algumas fotos do Taj Mahal, tiradas pelo Riverside, dá para ver 2 porões, assim como algumas salas dentro do palácio. Eles são totalmente selados. Há diversas teorias que explicam por que eles foram trancados na época em que Shah Jahan era vivo e por que permanecem fechados até hoje. Alguns pesquisadores têm certeza de que as câmaras seladas foram feitas de mármore, um material que pode se transformar em carboneto de cálcio se for exposto a dióxido de carbono. Aí, o mármore começaria a rachar. É por isso que as câmaras são lacradas e mantidas fora do olhar dos turistas. Essas salas também não têm nenhuma ventilação. Além disso, se muito CO2 entrar no porão, isso pode causar um colapso das 4 torres que estão em volta do Taj Mahal. Mas essas são apenas razões prováveis. Outra hipótese é que Mumtaz Mahal, a esposa de Shah Jahan, foi enterrada no local. Quem defende essa teoria tem certeza de que o corpo dela ainda está preservado no porão do palácio no mesmo estado em que estava quando morreu. 2. Grande Esfinge de Gizé. Você já deve ter ouvido falar na Grande Esfinge de Gizé por diversos motivos. Um deles, provavelmente, é o mistério que envolve esse grande monumento. Primeiro, ele é a maior estátua de monólito do mundo, com 20 metros de altura, 19 metros de largura e 73 metros de comprimento. De acordo com estimativas científicas, essa construção foi feita cerca de 4.500 anos atrás. A esfinge é uma criatura que pode ser encontrada tanto na mitologia egípcia quanto na grega. Ela tem cabeça de mulher e corpo de leão. Quando dizem que a esfinge é um mistério, isso não é só uma metáfora. Pelo menos no que diz respeito à Grande Esfinge de Gizé. Foram necessários 100 trabalhadores e cerca de 3 anos para terminar a construção da Grande Esfinge. Porém, há evidências de que o monumento era muito maior do que é atualmente. Arqueólogos encontraram blocos gigantes de pedra e caixas de ferramentas abandonados perto do monumento. E o curioso é que os construtores da esfinge não eram escravos e se alimentavam de iguarias diferentes, como carne de ovelha e de cabrito.
Mas esse não é o maior segredo guardado pela majestosa esfinge. Com a ajuda de um sismógrafo, pesquisadores descobriram 2 câmaras retangulares a uma profundidade de 7,6 metros. Essas salas ficam no subsolo, bem debaixo das patas da esfinge. E existe uma teoria que afirma que essas câmaras contêm um mítico Salão dos Registros. Acredita-se que esse local contenha conhecimentos sobre a vida em forma de antigos pergaminhos. Tem gente que acredita até que os antigos egípcios conseguiram documentar a história de Atlântida, o famoso e enigmático continente perdido. Infelizmente, essas teorias não têm nenhuma comprovação. Arqueólogos acreditam que as câmaras podem ter 2 entradas, mas ambas permanecem lacradas. Até agora, as autoridades têm impedido os pesquisadores de tentar descobrir o mistério dessas câmaras subterrâneas. 3. Templo Sri Padmana Baswami. Será que eu ganho extra por pronunciar isso? Esse templo é uma verdadeira pérola do estado indiano de Kerala. Mas a beleza dele não é o único motivo pelo qual essa construção magnífica se tornou popular no mundo todo. Debaixo do templo existem 6 cofres, chamados de A, B, C, D, E e F. Aposto que esses não são os nomes originais. As portas que levam a essas câmaras são enormes e feitas de ferro. Diversos anos atrás, as autoridades resolveram descobrir o que estava escondido atrás das portas. Deu um trabalho danado abrir esses cofres, mas valeu a pena. Em 2011, 5 das 6 câmaras revelaram inúmeros tesouros para o mundo: bolsas de ouro, pedras preciosas e joias valiosas decoradas com diamantes. O valor de tudo que foi encontrado nos cofres foi estimado em $1 trilhão. Mas e a 6ª câmara? O cofre B permaneceu fechado, mas não por falta de tentativa. Muitas pessoas acreditam que uma maldição fatal protege a porta que leva a essa câmara. Dizem que essa maldição pode ser quebrada se um santo ou sábio entoar um mantra específico do jeito certo. Mas hoje em dia, não existe ninguém que possa fazer isso. Existe uma história de que nos anos 30, diversos invasores de templos tentaram entrar no cofre B para roubar o tesouro dele, mas eles não conseguiram alcançar seu objetivo. Cobras terríveis surgiram do nada e botaram a gangue para correr. Porém, ninguém conseguiu comprovar a veracidade dessa história. Também há rumores de que o auditor-geral da Índia, Vinod Rai, disse à Suprema Corte que o cofre B já tinha sido aberto mais de uma vez. Ele afirmou que em 1990, algumas pessoas tinham entrado na Câmara pelo menos 7 vezes e que nada de ruim havia acontecido com elas. 4. A tumba do primeiro imperador. Na parte central da China, enterrado sob uma montanha e cercado de mercúrio tóxico, o primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, descansa em paz por mais de 2.000 anos. Ele foi um príncipe do estado Qin e ainda era muito jovem quando seu pai morreu, herdando o reinado. É por isso que o estado estava sob o controle do primeiro-ministro até que Qin Shi Huang completasse 22 anos. A maior ambição dele era conquistar todos os 6 estados nos quais a antiga China tinha sido dividida. Depois de concretizar seus planos, o país foi reagrupado sob o controle da dinastia Qin. O imperador morreu em 10 de setembro de 210 a.C. Em 1974, muitos fazendeiros estavam cavando uma fonte não muito distante de Xi'an, na China, quando descobriram uma coisa inusitada: um enorme soldado de terracota. Essa descoberta deu início a escavações arqueológicas que duraram mais de 4 décadas. Aquele primeiro soldado de terracota foi apenas um de diversos milhares de outros. O impressionante é que cada soldado tinha diferentes traços faciais, roupas e estilo de cabelo. Segundo especialistas, deve haver até 8.000 soldados de argila. Até então, só 2.000 deles foram encontrados. A tumba central, que é supostamente o lugar em que o imperador foi enterrado, ainda está intocada. O curioso é que a revelação do mistério da tumba não depende das autoridades, mas dos cientistas. Segundo o arqueólogo Christian Romey, nós ainda não temos a tecnologia necessária para escavar a tumba do jeito certo.
registros antigos explicam como o primeiro imperador criou uma enorme cidade subterrânea, onde o teto se parecia com o céu noturno e as pérolas representavam as estrelas. Sima Qian, historiador da dinastia Han, escreveu em seu livro Records of the Grand Historian que na tumba de Qin Shi Huang havia torres panorâmicas e palácios para centenas de oficiais. Ele também acrescentou que o local estava repleto de tesouros e artefatos raros. Riachos e rios de mercúrio líquido cercavam a tumba de Qin Shi Huang. Os dois maiores representavam o Rio Amarelo e o Yangtze, os maiores rios da China. Os antigos chineses tinham certeza de que o mercúrio lhes dava imortalidade. Apesar dessa crença, o mercúrio pode ter sido a causa da morte do imperador. Ele tinha tanto medo de morrer que tomava comprimidos de mercúrio todos os dias. Os rios de mercúrio são um motivo que impede os cientistas de explorarem a tumba. Pode ser muito perigoso, tanto para os pesquisadores quanto para o meio ambiente. As amostras de solo colhidas nas proximidades da tumba mostraram níveis incrivelmente altos de contaminação. Quais dessas portas você gostaria de abrir? Conte sua escolha pra gente nos comentários aí embaixo. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos que adoram mistérios e inscrever-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Gente, deixa o like, ativa o do canal também. Tchau!